Um dos fatores que mais interferem na obtenção de boas produtividades é a definição da época de semeadura. A época de semeadura é influenciada por fatores climáticos e fatores da própria genética, intrínseca ao material. Tem materiais com melhor adaptação a regiões mais quentes e mais úmidas, cultivares mais adaptados a regiões com temperaturas mais amenas. Mas você sabe definir qual é a época mais recomendada para a semeadura da soja, do milho, do algodão, do feijão ou de qualquer outra cultura agrícola? Tem uma ferramenta que é muito útil para isso, que se chama Plantio Certo. É um aplicativo desenvolvido pela Embrapa que reúne dados do zoneamento climático dessas culturas. Eu vou mostrar para você nessa aula rapidamente como é que podemos consultar a época de semeadura para ter o menor risco e melhor possibilidade de obter uma boa produtividade. Então fica aqui comigo e vamos lá. Aqui eu estou no aplicativo ZARC, Zoneamento Agrícola do Risco Climático Plantio Certo. Esse aplicativo reúne as informações em relação a melhores épocas de semeadura de acordo com características climáticas e de solo. Aqui é muito simples e intuitivo de ser utilizado. Primeiramente, selecionar o município. No caso, eu vou selecionar aqui o estado de Minas Gerais, município de Uberaba. E a cultura, tem várias culturas registradas aqui no aplicativo. Vou escolher a cultura de milho, segunda safra. Milho segunda safra. E já aparece esses quadradinhos aqui, com meses e também essas legendas, como vocês veem aí, solo, risco, etc. O que significa isso? Cada um desses quadradinhos indica um decênio. Então, primeiro decênio de janeiro, por exemplo, dia 1 ou dia 10. Segundo decênio, dia 11 ou dia 20. Terceiro decênio, dia 21 em diante. A época mais recomendada, ela tem a cor azul. Então, vemos aqui, o que tem cor azul é o que tem menor risco climático, ou seja, um risco de 20%, porque toda atividade agrícola tem um risco. O que devemos escolher é o período com menor risco climático. Verde indica um risco de 30%, intermediário, e laranja risco de 40%. E onde tem os quadradinhos brancos é que não está recomendado o plantio. No caso, mas não posso plantar antes de dezembro? Pode, é que aqui eu escolhi milho segunda safra. Segunda safra se inicia no final de dezembro. Então, se plantar antes, aí seria o milho de primeira safra. E o que nós vemos aqui também? Solo 1, 2 e 3. O que significa isso? Aqui na legenda, grupos. Grupo 1 e solos. Solo tipo 1 é um solo de textura arenosa. Solo tipo 2, textura média, e solo tipo 3, textura argilosa. Quanto maior o teor de argila, maior a capacidade de retenção de água. Também há uma tendência de ter uma maior fertilidade do solo e menor risco de plantio. Por isso que tem uma janela um pouco maior para o solo argiloso do que o solo de textura média e do que o solo arenoso. E o que são esses grupos aqui em cima? Grupo 1 e grupo 2. Nós vemos aqui na legenda também. Grupo 1, cultivares com ciclo menor de 110 dias, grupo 2 de 110 a 140 dias, da emergência à maturação fisiológica. Inclusive, clicando aqui no ícone cultivares, se vê cultivares do grupo 1 registrados, recomendados para o cultivo no estado de Minas Gerais. Então, aqui tem as empresas. Se a gente escolher aqui, por exemplo, vou escolher sempre a AGTEC, por exemplo, e aqui se vê alguns materiais e algumas informações desses materiais. Produtividade potencial, maturação, início do florescimento e que tipo de híbrido é. Simples assim. Para outras culturas, como a soja, por exemplo, muda um pouco essa caracterização. Então aqui, mesmo município, Uberaba, Minas Gerais, mas não aparece aqui solo 1, 2 e 3. Aparece solo AD1, AD2, AD3, AD4, AD5 e AD6. Então, o que é isso? Isso indica, como nós vemos aqui, agrupadas em 6 categorias quanto à sua disponibilidade de água no solo, ou seja, quanto maior a capacidade de água no solo, de armazenamento, nós vamos ter uma janela maior. No caso aqui, como nós
fazemos a definição qual é o nosso tipo de solo, se é 1, 2, 3 ou outro. É de acordo com a textura. Então, de acordo com a análise de solo da área, se coloca o teor de argila, silt e areia, para 100%. E aqui se dá a classe de água disponível, de acordo com a textura do solo. Nesse exemplo aqui, utilizando essas informações hipotéticas, deu a D5. Então, a D5, a época de plantio da soja, para esse município, com menor risco seria aqui do dia 11 de outubro até o dia 20 de janeiro. É claro que tem algumas alterações para outras culturas, mas basicamente é assim que se utiliza o aplicativo, bem fácil e intuitivo, e a partir dos dados do solo e do clima, desses dados de vários anos, se faz essas médias e se obtém o período de menor risco. É claro que isso pode variar, pode ter um ano atípico e acabar não sendo a melhor época de plantio, mas baseado nos dados históricos, se pode afirmar com maior segurança, com menor risco climático. Como você vê, sempre vai ter um risco, mas procurar fazer a semeadura ou plantio durante o período que tem menor risco climático. Espero que você tenha aprendido. Caso tenha gostado, se inscreva no canal, curte e acompanhe as novidades. Até a próxima!